vou até trazer um pouco aqui do que a gente viu mais de bastidores, Mari, para também passar a palavra para você, Alan da Barcelos? questão. Já vou chegar nisso, mas da questão do Dorival. São as suposições, né? Coisa de setorista, talvez, mas enfim, o que que você achou ali? O que que chegou para você do Dorival? Parece que o São Paulo já não vê mais com bons olhos ali o trabalho do Roger Machado, principalmente depois de também perder para o Palmeiras, né, e trazer ali Uhum. o Dorival. Cara, eu até usei um termo que eu acho engraçado contigo nos bastidores, o Dorival seria o único ex-tóxico que eu aceitaria de volta. Sim, Muito somos porque dois. ele descobriu muitos jogadores, né? Inclusive o Alisson ali, que fez aquela palhaçada com a gente, mas quem Uhum. descobriu ele nessa posição de meio campo foi o Dorival e fez um bom trabalho, deixou o time muito bem, né? Antes ali da chegada do Carpini, e aí depois as coisas desandaram. Mas a gente sempre fica com o pé atrás, porque a gente sabe que para ele trocar o São Paulo também é dois palitos, não vai nem pensar em nada, que foi o que ele fez. O São Paulo estava estruturando o time para ele, a gente na época tinha mandado alguns jogadores embora, porque ele disse que não usaria mais, e ele fala, gente, então, mas é que é a seleção. Sim. Mas aí a gente já mandou um monte de jogador embora porque você disse que não queria mais. E aí depois ele ainda vai, depois de fracassar na seleção, porque ele também não ganhou o time, ele vai para o Uhum. rival. Mas, apesar de tudo, foi um técnico que a gente tem boas lembranças. Por isso que eu falo, seria o único ex-tóxico que eu aceitaria de volta. E queria saber se você também é dessa pegada aí, ou se não muito. Cara, eu falo com tranquilidade. Aceitaria facilmente o Dorival de volta. Mas aí, o que que acontece? Enfim, é o que a gente falou, pessoal. Um negócio muito ainda rumores, muito difícil de acontecer, mas pode ser que aconteça. Eu até tenho uma opinião um pouco diferente de você, Mari, porque ele voltando para o São Paulo, eu não vejo que ele sairia tão facilmente. Por quê? Naquela época, como você falou, ele saiu porque era a seleção brasileira, e eu acho que ele só sairia para treinar o Flamengo, que foi um clube que, quando ele saiu enxotado ali, falta de respeito da diretoria na época, não sei o quê. Ele falou que o trabalho foi interrompido pela metade e ele gostaria de retornar ali para finalizar o trabalho, finalizar o ciclo, né? Então acho que só para o Flamengo, mas o Flamengo agora está super bem com o Leonardo Jardim, então acho que dificilmente vai acontecer alguma coisa do tipo. E talvez um Palmeiras, que são os times ali que mais despontam hoje aqui no Brasil, mas o Palmeiras também está super bem com o Abel Ferreira. Mas aí já vou te dar o gancho ali do Alan Barcelos. Nível São Paulo de planejamento, meu povo. São Paulo estava pagando por volta de 1 milhão ali para o Crespo e para a comissão. O time estava bem. Time, cara, é isso que eu falo, velho. O São Paulo, os caras que estão ali no nível executivo, diretoria, eles querem acabar com o clube propositalmente. Não deve ter nenhum São Paulino ali dentro. Porque no momento máximo respiro que a gente teve nos últimos 2, 3 anos, que foi ali a renúncia do Casares, quase impeachment, enfim, vai passando o pente fino nos contratos, traz o Rafinha que dá um ânimo para os caras, paga não sei o quê, o técnico com quase todo o elenco na mão, o time jogando bem, bons resultados, me vem e demite o cara. Na base de malabarismos mentais. Para trazer um Roger Machado, que, com todo respeito, não conquistou porra nenhuma na carreira. Foram dois estaduais ali, se não muito. Tá? Traz o cara para pagar por volta ali dos seus 600, 700 mil para ele e para comissão. Beleza, numa economia, só que a economia de palito. Você tá trazendo um cara que, cara, com, ó, minha opinião, tá? Mas não vai arrumar nada no São Paulo. Eu acho que antes da Copa do Mundo, talvez ele seja demitido já. Entendeu? Não vai aguentar, porque já entrou demitido pela torcida e a diretoria finge que respalda e não respalda ninguém no final das contas. Vai bater uma pressão, vão desligar o cara, entendeu? Aí surge esse boato de trazer o Dorival, que depois que passou pela seleção brasileira, teve o seu passe valorizado. Eu acho que deve estar em uns 2, 3 milhões, se não me engano. Alguma coisa Por assim. aí. Uhum. Que planejamento é esse? E aí, planejamento também que embasa a situação do Alan Barcelos. Mari, por favor, traga aí enfim, já ia falar outro palavrão aqui, por favor, pode falar. Aparentemente o São Paulo prometeu algumas coisas para Alan Barcelos e não cumpriu, e ele decidiu sair. E se tem alguém que está sondando ele aí, é o nosso rival de muro, Palmeiras. Então, assim, pode ficar tranquilo. Acho que quem vai treinar futuramente o Palmeiras é o Alan Barcelos.
Cara, É, só notícia ruim. e eu não duvido, não duvido. Não duvido que ele venha a ser, se ele for pro Palmeiras, que ele venha a ser um sucessor de Abel Ferreira, ou que nas categorias ali de base também comece a conquistar títulos. Cara, que planejamento é esse, cara? Que o São Paulo quer fazer? Por isso que eu acredito piamente que os caras estão querendo acabar com o São Paulo de forma proposital, porque é a única explicação. Não é possível. A gente já sabe que vai além de incompetência. A gente já sabe que, ó os esquemas de corrupção que teve ali, de esquema de camarote, não sei o quê. Se investigar direitinho ali as transações que a gente fez ali com a molecada da base, não vou falar nada, não temos provas, mas se investigar, investiga um pouquinho, investiga. Bota aí uma investigação, um pente fino em cima disso, só para tirar dúvida. Só isso. Ninguém tá afirmando nada. Mas enfim, é muito complicado, cara. É muito complicado. Quando a gente tem um momento de respiro, a gente só colhe essas coisas ruins. Não, e eu acho engraçado porque, assim, quando a gente fala de mercado da bola e a gente está falando ali de jogadores, técnicos e tudo mais, a gente tem que pensar sempre no passo que o nosso rival vai dar. E o Palmeiras é um clube, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo são clubes que eles poderiam muito bem pegar um jogador nosso ou um técnico nosso ali, uma grande promessa, como é o caso do Alan Barcelos, pegar só para deixar dentro de casa, só para ter certeza que esse cara não vai evoluir dentro de algum outro clube rival. Foi muito o que eles fizeram com o Caio Paulista. Na Sim. época era o jogador que mais salvava e o Palmeiras pegou para deixar de escanteio. E, Uhum. obviamente, ele iludido achou que ia conseguir várias coisas lá. Não, você só foi contratado mesmo para que você não fosse uma grande promessa do São Paulo, porque o São Paulo ia começar a virar uma pedra no sapato do Palmeiras. Bem E assim, colocado, hein? então assim, quando você fala desse tipo de coisa, você precisa ter muito cuidado. E é isso que eu falo que é o que a gente fala aqui, que falta planejamento, não só para o que você tem para o São Paulo, mas como é que o meu rival, mas eu vou tentar esse cara aqui só porque o Palmeiras está tentando também e é um risco muito grande. Acontece que um clube falido não tem condição de fazer isso, né? Uhum. Uhum. Mas isso é o mercado da bola, gente, puramente falando. É, E é isso que a gente gostaria que o São Paulo voltasse a fazer. Porque até fazia isso, né? Na época eu era criança, mas eu lembro como era movimentado. Eu ficava, nossa, ansiosa para ver a janela. Meu Deus, é, janela de oportunidade, mercado da bola. E a gente tinha às vezes condição de trazer até gente de fora, porque questão ali de salário a gente fazia a conta e via mais ou menos. Agora não. E agora é. a gente vê que não tem planejamento algum, inclusive com relação ao que os outros estão fazendo, que é muito o que o Crespo falou. Aqueles clubes já passaram por esse passo que a gente ainda está tentando, né, fazer, caminhar. E é Uhum. isso que o São Paulo não enxerga. Tá todo mundo vendo, menos a diretoria do São Paulo. Realmente eu acho que não tem nenhum São Paulino dentro dessa diretoria, Shed. Só pode. É a Não única tem. coisa que justifica. Não tem. É inadmissível. Eu também não quero falar mais para a gente também não alongar muito o vídeo, mas é o que você falou da questão do mercado da bola, o que você falou da retenção de talentos. Eu digo mais, vai além do mercado da bola, né? Cara, nível gestão pura, gestão na sua essência. Não importa a seara, não importa o setor que você tá. Cara, retenção de talentos. E aí, hoje, é o que você falou, cara. Eu vejo que se você pegar uns anos atrás, a quantidade de jogadores, quantidade de profissionais que querem fazer parte do clube é, não é tão grande quanto há uns anos, quando o São Paulo despontava e tudo mais. Então diminuiu isso. Então a gente consegue atrair menos talentos para o clube e os caras que estão lá dentro, a gente não consegue fazer uma gestão decente em cima deles. Entendeu? O Alan Barcelos foi prometido, né? Subir ali para o profissional, ter um acompanhamento, todo um plano de transição, acompanhamento dele. Cara, não aconteceu bulhufas, velho. Não aconteceu bulhufas. E a gente perde um profissional promissor que poderia estar à frente do comando do São Paulo daqui a alguns anos, cria da casa, já conhece, vai ter um plano de utilizar a base porque o cara vem de lá e a gente perde a oportunidade. Enfim, não sei, Mari, se você tem mais algum ponto, mas que nem eu falei, eu vou parar de falar porque a revolta é muito grande. E, enfim, tá, tá lamentável, cara, lamentável. É só tristeza, velho. Só tristeza. Não, acho que eu já comentei tudo aquilo que eu queria. Realmente eu acho que
quanto mais a gente fala, mais a gente chega sempre no mesmo ponto comum. É a diretoria que tem um trabalho assim amador, que não consegue planejar nada a longo prazo, toma decisões erradas a todo instante, não consegue manter o pessoal que já está ali, por exemplo. Hoje a gente ainda vê muito jogador e aí a torcida se anima. Eu acredito que seja o pessoal mais jovem que não tem todo o histórico ali do clube. Ai, porque fulano de tal disse que quer vir para o São Paulo. Sim, gente, ele quer vir porque ele provavelmente ele é São Paulino. Mas não tem como a gente falar para ele Uhum. assim, ó, seu salário é um pastel, um caldo de cana e um abraço, chamar de meu amor. Não dá. Entendeu? Então, assim, não adianta É, a gente então. ter gente que quer vir, a gente não poder falar, não, realmente venha que nós temos condições de ter você aqui. Que bom que entre todas as propostas que são concorridas, você ainda quer estar aqui. Ninguém vai aceitar as Uhum. propostas de São Paulo, gente, desculpa, não tem como, sabe? Mas é isso, só isso que eu gostaria de comentar, porque eu acho que não dá só para pagar com carinho, né, o jogador. É, Infelizmente, aliás, felizmente, porque a gente deveria ter condição de pagar as pessoas precisam ter vida, sim. elas precisam receber salários, né? É. Não, e dentro disso, só para complementar e encerrar, acho que só para somar no pacote de benefícios, a gente também tem um descanso remunerado aleatório no meio da temporada, alguns descansos, então acho que os caras podem gostar disso, né? O time ganhando ou perdendo vai ter esse descanso, e só dar graças a Deus que mesmo nesse cenário, brincadeiras à parte, pessoal. A gente teve vindas de Lucas Ramon e Danielzinho. Sim, início de contratação, não sei o que, daqui a pouco todo mundo pode estar xingando os caras, mas são gratas surpresas que, se não fosse por eles, o São Paulo ainda não estaria em segundo colocado ali no Campeonato Brasileiro. Que muitos dos Verdade. lances ali que levaram a gente às vitórias ali nos jogos anteriores saíram dos pés desses caras, né, além do Marcos Antônio. Mas, enfim, só para encerrar, pessoal, próximo jogo Internacional fora de casa, ex-clube do Roger Machado, e com tudo o que acontece no São Paulo, muito provável que a gente venha a perder esse jogo. Lei do ex na sua mais pura essência. Depois a gente pega o Cruzeiro, que é o lanterna do campeonato, mas enfim, vai crescer contra o São Paulo, né? Porque o São Paulo contra o time de baixo ali, e ainda Arthur Jorge chegando. Cara, olha, ó. Já tô lembrando que você falou do jogo contra o Galo. Enfim, e aí depois começa a Sul-Americana ali com o Boston River. Vamos ver esses próximos jogos, pessoal. Mas, cara, desanimador torcer pro São Paulo. Desanimador. Desanimador. Mas é isso. É isso. Uma boa noite a todos e até o próximo vídeo. Valeu, Boa Mari. noite, pessoal. Até, Chad.